bom. Muito bom estar aqui, muito bom poder participar desse culto e ouvir as músicas que embalaram a minha juventude há um bocado de tempo atrás. A dele também, né? Porque ele é tão velho quanto eu. Mas foi tempo bom, onde música era música. Eu confesso a vocês que eu estou meio de paciência esgotada de vai chover, sabe? Então, eu queria uma coisa, poesia mais bonita e, sobretudo, mais texto bíblico, né? É legal. Muito, muito obrigado. Deus é bondoso, muito bondoso comigo nessa manhã aqui. E eu queria menos fazer uma pregação e hoje mais tentar recompor num estudo o valor da família. Eu vou contar com o auxílio do Arcanjo Miguel ali em cima, entendeu? Então eu me sinto mais seguro para poder caminhar com vocês. Enfrentamos o mês da família e num tempo em que a família tem sido duramente torpedeada. A minha família, eu penso que não é muito diferente da sua. Deus me permitiu gerar 3 filhos, ganhar mais alguns que me adotaram como pai, e tenho hoje 8 netos. E você sabe que pai tem um ministério da educação e avô tem um ministério da corrupção. Então, eu estou fazendo isso com muito denodo, com muito carinho. Obrigado, meu irmão. Eu estou numa igreja batista, eu posso beber aqui o batistério, entendeu? Então, tenho as lutas. Enfrento as lutas que qualquer família enfrenta. A minha família não é diferente, mas a gente entende que família é dádiva de Deus, e com a graça dele a gente vai vivendo, vai enfrentando e vai caminhando. O plano original de Deus é o tema dessa celebração aqui. A gente comentava hoje de manhã aqui na igreja, o único repositório que valoriza efetivamente, o único espaço social que valoriza efetivamente a família hoje é a igreja. E meu velho pastor, Davi Gomes, um dia ele pregou uma mensagem que eu não entendi. Como seminarista, todo seminarista acha que prega melhor do que o pastor, mas depois a gente aprende que não sabia nada, que era um ignorante. Mas um dia ele fez uma pregação dizendo que o diabo tinha mais interesse, mais intenção de afetar a família do que a igreja. Porque se ele afetasse a família, a igreja estaria diretamente afetada. Depois eu descobri que isso era verdade, sobretudo depois que eu casei. Porque a vida conjugal é uma escola. Você não tem curso para pai, não adianta. Você vai aprender a ser pai sendo. E você vai ver que você aprende muitas coisas com os filhos, aprende com a esposa, e aprende sobretudo com a palavra de Deus. E é com essa palavra que eu queria tomar como arrimo para a gente caminhar nessa manhã aqui. Meu caro Arcanjo, pode jogar o primeiro slide aí, por favor? Eu queria começar com você pensando sobre isso. A nossa história é uma história extraordinária. Você tem lá em Gênesis capítulo 1, você tem o princípio de toda a história da humanidade e a história da criação do ser humano. E é rico, é preciosa. A gente podia resumir de uma maneira muito singela no seguinte: Deus cria o universo e cria as coisas físicas a partir do nada. Ele escolhe as fontes. Mas quando chega na criação do ser humano, ele usa as fontes que ele já tinha. Nós, como seres humanos, temos um duplo substrato. Como muito bem o pastor Valdemir frisou aqui, destacando o que o pregador já tinha dito, nós somos pó. Efetivamente, literalmente, nós somos pó. Mas há uma coisa que nos distingue em toda a criação. Apesar de sermos pó, a vida foi instilada em nós pelo sopro do Eterno. Deus escolheu as fontes, mas há uma particularidade
que é fenomenal. A coisa criada é um princípio que a gente pode apropriar, analisando e olhando para os mecanismos que Deus usou na criação. A coisa criada precisa da sua fonte para sobreviver. Isso é uma lei. Eu não sei se na sua família ou no seu relacionamento você encontrou alguém que um dia comeu terra, comeu tijolo. Já viu isso? Ele estava tomando Teragram. Por quê? Porque ele tinha uma carência de ferro. E por que ele fez isso? Porque ele é terra. Nós precisamos da terra para sobreviver. Mas da mesma forma que nós precisamos dos minerais para sobreviver, nós precisamos também do sopro do Eterno para sobreviver. Todo ser humano, seja cristão ou não, ele precisa dessas duas fontes. Por quê? Porque essas são as nossas fontes. Sem o sopro do Eterno, nós não teríamos vida. A vida foi instilada em nós a partir daí. Isso é fenomenal. Mas nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos abençoados. É maravilhoso se você destacar do texto bíblico, ele abençoou o ser humano logo após a criação. Ele cria o ser humano com uma finalidade. Ele nos cria para o domínio. A imagem e semelhança dele, ele tem todo o domínio pleno, mas ele delega. É como se ele... Há um Paul Billheimer, um autor, que usa uma figura de linguagem muito interessante. Ele diz que Deus criou o ser humano e lavra uma escritura e assina embaixo e entrega ao homem: olha, tudo isso está agora debaixo do seu domínio. E diz Billheimer que quando o ser humano cai na primeira fake news da história, que foi aquela contada pelo diabo, o que ele faz? Ele pega essa escritura que ele recebeu e entrega a alguém, entrega a Satanás. É uma figura de linguagem, mas ilustra muito bem o que aconteceu em toda a história. Deus nos colocou aqui com essa capacidade de domínio para dominarmos. E quando ele coloca isso, você tem aqui o que nós chamamos em teologia do primeiro mandato de Deus, que é um mandato cultural. Ele nos colocou aqui para fazer ciência. E o que é ciência? É simplesmente descobrir quais são os elementos das maravilhas da criação de Deus. Isso é ciência, porque toda ciência é ciência de Deus. Nada escapa. Ele criou. O cientista, ainda que seja ateu, ele está descobrindo alguns elementos daquilo que Deus criou. Isso é maravilhoso. Por favor, Miguel, mais um. Eu diria para vocês que a família é a primeira e grande e a verdadeira engenharia social da história. Em 1890 e alguma coisa, esse termo engenharia social foi transmutado. Ele passou a designar uma forma de domínio da sociedade. Mas a verdadeira origem da engenharia social reside lá no Éden. Quando Deus cria a família, Ele dá autoridade a essa família. A família é a engenharia social de Deus. A família na terra precede a igreja. E é maravilhoso isso. Por que a família foi criada? Em primeiro lugar, para quebrar a solidão. E como Deus quebrou bem a solidão. Eu tenho uma esposa que gosta de falar. E eu acho que isso é comum aqui a todos. Não é? E ela fala com muita alegria e veemência. Deus me deu uma esposa fantástica. Eu gostaria que ela estivesse aqui, mas ela teve que levar 2 netas nossas a um culto especial, e elas deveriam participar, então ela não veio. Mas Deus criou a família para que houvesse comunhão, e a comunhão mais profunda que você pode ter, fora aquela nossa comunhão com Deus, é a comunhão de um casal.
Isso é maravilhoso e é fantástico. Ele criou a família também para que houvesse um modelo de cooperação. Ele criou a família para que a missão fosse compartilhada, não fosse desenvolvida isoladamente. Tanto essa missão de povoar a terra, como a missão de fazer ciência, e mais ainda uma outra missão que ele daria. Mas ele também criou a família para que esse processo de multiplicação do ser humano sobre a face da terra fosse disciplinado, fosse ordenado. A família é a expressão máxima do ordenamento social. Essa é a importância da família. E a gente tem que compreender isso, essa engenharia de Deus, para que vivêssemos de maneira perfeita e harmônica. Mas aí entra a tragédia na história humana. Por favor, eu queria que você pensasse sobre isso. O pecado é a afronta do diabo a Deus na família. Pecado produziu, infelizmente, muitas de nossas Bíblias, na minha eu tenho aqui, lá no capítulo 3 de Gênesis, colocaram um título, a queda. Não está assim na sua Bíblia? Mas esse termo não é usado, porque a palavra de Deus para os seres criados, Adão e Eva, foi outra. Vocês podem comer de todo o fruto que tiver aqui no jardim, menos do fruto de uma árvore. Se vocês observarem bem, quando o diabo conta a fake news dele e pega a Eva, ele diz: vocês não podem comer de nenhuma árvore. Deus não falou isso, ele disse: podem comer de todas, menos de uma, porque se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão cair? Não, vocês vão morrer. O problema é mais sério, e a gente poderia resumir aqui a tragédia. Dá para você perceber aqui no quadro? Nós temos 4 mortes. Por quê? O pecado produziu, primeiro, o fechamento do ser humano em relação a Deus. Ele desagradou a Deus, ele criou uma ruptura. Você tem morte espiritual. Segundo lugar, o pecado produziu aquilo que, perdendo o relacionamento com Deus, o ser humano perdeu como que um sistema de coordenadas para que ele próprio se encontrasse no tempo e no espaço. A necessidade de psicologia nasceu ali. Você tem morte psicológica. Em terceiro lugar, a primeira briga da história foi uma briga de casal. A mulher que tu me deste. O Adãozinho, que tinha acabado de fazer um poema lindo sobre Eva, essa é osso dos meus ossos, esse é o primeiro poema da história, um poema muito canhestro, né? Um homem fazendo poema assim, o Adão não tinha esse dote. Mas ele expressou da maneira que ele pôde o primeiro poema. E, irmãos, você há de convir comigo. O Adão, que estava sozinho, quando ele olha para Eva, ele ficou doido. Concordam comigo? A Mona Lisa estava ali. Ele ficou impactado e faz aquele poema, mas depois ele briga: a mulher que tu me deste. Ele empurra a culpa. Você tem um terceiro tipo de morte, você tem a morte das relações, a morte sociológica. E o pecado ainda produz mais uma tragédia. Deus amaldiçoa a natureza por uma razão, por conta do pecado. Você tem morte ecológica. Isso é aquilo que lamentavelmente chamamos de queda, mas o problema era muito mais grave. Mas eu queria que você guardasse isso. A entrada do pecado no mundo é uma afronta do inimigo à família, primeira grande criação de Deus. Irmãos, quando nós no lar nos desentendemos, nós estamos fazendo o pior jogo possível. Nós estamos dando guarida àquilo que o diabo
inoculou pelo pecado na história humana. Por favor, Miguel, mais um. Mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Me parece que, pastor Valdemir, a família é a obra-prima da criação de Deus. Permitam-me fazer um parêntese aqui. Gene Edwards é um autor que ele produz ficção. Não sei quantos aqui já têm lido alguma obra dele. Perfídio Três Reis, por exemplo, já leram? Aquela obra é linda, mas é uma ficção. Mas ele tem uma habilidade prodigiosa para produzir textos que vão além do texto, mas nunca contra o texto. E ele fala da criação. E quando ele fala da criação, numa outra obra que não Perfídio Três Reis, ele imagina o seguinte: Deus está criando todas as coisas. E os anjos estão acompanhando, é uma ficção, os anjos estão acompanhando o processo criativo de Deus. E num dado momento, o arcanjo Miguel, presente aqui hoje de manhã, ele formula uma pergunta para Gabriel. Você observou uma coisa? Tudo na natureza tem uma contrapartida. Mas esse arcanjo, ele era muito abusado. E num dado momento, ele adianta mais uma pergunta. Se tudo tem uma contrapartida, qual seria a contrapartida dele? E Gene Edwards, ele faz um trabalho magistral, caminhando ao longo de toda a história, para demonstrar uma coisa, que a contrapartida dele é a igreja. Lindo! Nós somos a contrapartida dele. Mas olha, perceba você uma coisa. Na singularidade do processo redentivo, Deus usou uma família. Me parece que Deus quis dar um troco ao inimigo. Ele não precisava, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele disse: olha, o pecado entrou no mundo pela família, mas a redenção minha chegará ao mundo também pela família. Por essa razão, o nosso Senhor e Salvador é chamado Filho do Homem. Porque Deus usou na engenharia magistral dele. Ele usa uma família, não simplesmente Maria e José, mas você poderia fazer uma análise aqui e aprofundar um pouco mais. Olha que beleza! A primeira mulher, ela simplesmente ouviu a voz do inimigo. Maria, ela ouve a voz de Deus. A primeira mulher desobedece, mas Maria obedece. Eis aqui a tua serva. Faça-se conforme a tua vontade. Não é lindo isso, irmãos? Essa engenharia divina, Deus operou de uma maneira magistral nessa família, na grande família da qual veio Jesus. Olha lá, Isabel e Zacarias. Deus opera um milagre num casal idoso, mas aqui Deus age de maneira especial, porque o nosso Salvador precisava de uma dupla natureza. Quando o Filho do Homem se apresenta lá na glória, como homem perfeito, em nome de todos nós. Isso é fenomenal. Percebe você a riqueza da família e a profundidade dessa engenharia de Deus? Aqui você tem a família que obedece.
E é interessante que tanto Maria obedece, como José, Deus revela a José em sonho: olha, o que está acontecendo aqui é obra minha. E José diz para Deus: tudo bem, eu entendo, eu obedeço. Numa família. Por favor, mais um. Essa redenção veio aqui, eu tentei ilustrar com alguns textos bíblicos. Essa família que obedeceu, a família que desobedece abre a porta para o pecado. A família que obedece, ela traz a redenção ao mundo. Isso é um modelo. A gente poderia voltar um pouco na história e teologicamente levantar o seguinte: ao longo de todo o caminhar da história, Deus vem apresentando o seu projeto para a humanidade, quando ele chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e ele diz: olha, na sua família serão abençoadas todas as famílias da terra. O projeto de Deus passa necessariamente pela família. Ele não opera à margem da família, mas ele opera pela família e com a família. Por quê? Porque a família é a engenharia, a obra-prima dele. Meus queridos irmãos, a gente pode descansar o nosso coração em Deus. Mais um, Miguel. Mas a gente tem um desafio. Eu queria nessa manhã, me atendo aqui no tempo, tentar despertar você para um fato. Como a minha família, ela pode se ajustar a um modelo que Deus deseja de família. Eu queria fazer uma proposição a você nessa manhã. A única forma de nos ajustarmos ao modelo de Deus, para que a terra se torne abençoada e as demais famílias se tornem abençoadas aqui na terra a partir da minha família, eu proponho a você que a gente experimente em família 4 conversões. É um desafio. Se ensinaram a você que só precisa uma conversão, eu vou propor 4. À luz da palavra. Eu queria que você guardasse isso aí. Vamos então à primeira conversão? Por favor, Miguel. Mais um. A primeira conversão, que é fundamental, eu vou tentar documentá-la. Você se lembra que tanto João Batista quanto Jesus começaram os ministérios com a mesma expressão. Você pega lá em Mateus capítulo 4. Arrependei-vos. A noção de arrependimento, qual a importância do arrependimento para a família? Eu casei há 48 anos atrás. Continuo casado com a mesma mulher. Dá trabalho, dá trabalho. Mas se eu casasse outra vez, eu casaria com a mesma mulher. Ela fala mais do que eu poderia desejar em alguns momentos, mas eu não trocaria a voz dela por nenhuma outra coisa nesse planeta. Não é? É espetacular. Me desobedece, perde o cartão de crédito, faz uma porção de coisa, gosta de ir ao shopping, eu não gosto de shopping, mas essa é a minha esposa, a esposa que Deus me deu. Mas no dia do meu casamento, eu tive uma mãe que era muito sábia. Mas eu vou falar um pouco da minha família aqui. Mas meu pai tinha feito um negócio que quando eu descobri, eu fiquei, meu Deus, esse homem é louco. Ele fez um voto de pobreza. Você pode entender um pastor batista franciscano? Esse era o meu pai. No dia do meu casamento, meu pai já tinha falecido. E minha mãe entrou comigo lá no cerimonial, e ela colocou no bolso do meu velho paletó, um paletó Mário Fofoca, colocou um envelope. Eu sabia, dinheiro não tem, porque nós não tínhamos. Mas era
um texto bíblico, num pequeno texto que ela redigiu ali, naquele pequeno papel. E ela dizia simplesmente o seguinte: meu filho, casamento é suportar-se um ao outro em amor. Durante os 6 primeiros meses da sua vida conjugal, eu não pisarei na sua casa. E não me venha aqui reclamar de nada. Eu entendi a lição. Ela era sábia, ela estava certa. Eu aprendi a viver com minha mulher. Primeira vez que ela fez um feijão lá em casa, ela botou 1 quilo na panela. Então, aquilo cresceu e foi uma confusão enorme. Mas aprendemos a conviver. Suportar-se, viver junto. O primeiro segredo para o casamento é quando nós experimentamos diante de Deus uma conversão genuína. Arrependimento. Sabe por quê? Arrependimento é o reconhecimento de que você é pó e tem erros. Você erra com facilidade. Arrependimento faz com que você se peça perdão a Deus pela tua natureza, pelos pecados que você não queria cometer, mas cometeu, pelas palavras que você não queria dizer, mas falou. Lamentavelmente, eu tenho um medo hoje, em muitos contextos eclesiásticos, porque muita gente escolhe Jesus, mas muita gente não experimentou um arrependimento genuíno. A gente aprende a pedir perdão. Cristianismo começa com perdão. E quando a gente recebe o perdão, a gente aprende também a perdoar. A Bíblia é taxativa. Se a gente não perdoa alguém, a nossa oração não é ouvida. Nós não somos perdoados. Casamento é um permanente reconhecimento de erros. E eu vou tentar demonstrar um pouquinho mais, porque nós somos diferentes, nós temos histórias diferentes, nós naturalmente erramos, não queríamos errar, mas erramos. Fazemos o que não queríamos fazer, dizemos alguma coisa que não deveríamos, nos arrependemos. Mas quando você passou por uma experiência genuína de arrependimento, você corrige o seu erro mais cedo do que deveria. Mais um, por favor. Essa é a mensagem do Evangelho: arrependei-vos. Um casamento fica muito mais fácil quando você tem patente na sua história o momento em que você se arrependeu diante de Deus, o momento que você pediu perdão a Ele. Essa experiência genuína torna o casamento mais fácil. E muitas vezes nós temos que ir além e até pedir perdão aos nossos filhos por algum erro que nós cometemos no processo de criação deles. Um cristão genuíno sabe pedir perdão. Ele sabe voltar atrás. Ele sabe recompor-se. Ele sabe começar de novo. Por que tantos casamentos acabam com tanta facilidade? Porque um dos cônjuges não aprendeu ainda a lição do perdão, não tem a certeza do arrependimento. É meio doloroso, mas é um bom começo, quando a gente recompõe a nossa história. Você sabe o dia que você pediu perdão a Deus e que você foi recebido por Ele como um filho? Você marcou isso na sua história? Mais um, por favor, Miguel. O apóstolo Pedro, se você deseja mergulhar um pouco mais fundo, ele faz uma leitura de eleição um pouco diferente, por um outro viés, não se contrapõe, mas ele agrega alguns valores à perspectiva que Paulo coloca de eleição. Na primeira carta, o capítulo 1, ele faz uma abordagem do processo de eleição diferente. Ele mostra o seguinte: nós fomos eleitos por Deus para obedecê-lo.
ele destaca a obediência. Quando na vida conjugal eu tenho essa noção clara que Deus me chamou um dia, Deus me escolheu um dia para obedecê-lo. A eleição é vista por alguns como um privilégio. Aqui na obediência não deixa de ser um privilégio, mas ela me imputa deveres. E o principal dos deveres da eleição, nessa perspectiva, é a obediência ao Pai. Se você pegar o primeiro discurso de Jesus em Mateus, o chamado Sermão da Montanha, você vai encontrar uma coisa que para mim é fenomenal. Por 17 vezes Jesus usa o vocábulo Pai. E a última vez que ele usa esse vocábulo é meu Pai. Obediência. Obediência. Se você pega os mandamentos e analisa a ordem dos mandamentos, os mandamentos não foram jogados para nós de qualquer maneira. Há uma estrutura lógica na disposição dos mandamentos. Os 3 primeiros dizem respeito a Deus. O 4º mandamento diz respeito ao tempo. E do 5º mandamento para frente são as relações sociais. Há uma ordem, há uma lógica. E quando eu tenho uma experiência real com Deus, eu compreendo essa lógica. Ele é santo. Eu não posso tomar o nome dele em vão. Eu tenho que obedecê-lo. É essa a perspectiva. Mas olha lá, eu fui eleito para obedecer. Eu fui regenerado por uma esperança. Eu enfrento problema no casamento. A gente tem dificuldades com os filhos tantas vezes. Mas eu posso ter esperança. Olha, eu sou guardado pelo poder de Deus. Eu posso estar alegre em qualquer circunstância, porque é a alegria dele que é a minha força. Eu tenho que, como família, para cumprir o 2º mandato, o mandato cultural é o da ciência, o mandato de abençoar as famílias da terra é quando eu estou pronto para dar a razão da minha fé, porque a minha família é diferente. Eu tenho que reconhecer, como Pedro diz, que eu fui escolhido para que eu me amoldasse a um padrão diferente do padrão mundano. Nosso padrão não é o mesmo. A nossa família tem que ser distinta, em todos os sentidos. Em último lugar, eu tenho um desafio de santidade, porque aquele que me chamou para obedecê-lo é santo. A gente precisa recuperar essa perspectiva. Os crentes do Novo Testamento eram chamados assim, de santos. Nós temos algumas traduções, por exemplo, lá de Romanos capítulo 1, ou de 1 Coríntios também. Nelson Darby ele faz uma tradução interessante. Nós não somos chamados para sermos santos. Ele traduz da seguinte maneira: nós somos santos pelo chamamento. É o chamado de Deus que me faz santo. Porque eu não tenho capacidade de ser santo naturalmente, mas Ele me santifica. Ele santifica você. Isso significa que eu tenho a ferramenta para superar todo e qualquer desafio na minha família, pela santidade que Ele me imputa. Mais um, Miguel. Segunda conversão que eu quero propor para você. Essa aqui é complicada. Eu tenho que me converter a minha esposa, e você, minha irmã, o seu marido, pelo compromisso. Casamento é compromisso. Eu não vou pedir que você se manifeste, mas em algum momento da sua história conjugal, você já teve vontade de apertar os gorgomelos da sua mulher, sobretudo quando ela falava demais. Ó Deus! E você, minha irmã, já teve vontade de expulsar seu marido de casa. O marido está lá vendo um jogo do São Cristóvão, o melhor clube do Brasil. E
está absorto ali, e a esposa chega, querido, já que você não está fazendo nada, quer consertar a máquina de lavar que pifou? Né? Que coisa horrível, mas é assim, a vida conjugal é fantástica, não é? Vamos ver, olha lá, mais um, Miguel. Diz a palavra, 1 Coríntios capítulo 7, o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. O cartão de crédito aí. Do mesmo modo, a esposa ao seu marido. Mais um, Miguel. Aí começa a complicar. O homem que casa cuida de como agradar a esposa. Você já teve aquela sensação, você faz tudo e não consegue agradar? Já teve, meu irmão? Eu tenho isso mais vezes do que eu gostaria. Eu pensei que estava abafando, mas não estava não. Meu Pai do céu, que azar. É horrível. Mas olha, eu tenho me esforçado. Tenho me esforçado. Deus é testemunha. Mas olha, a reciprocidade é válida. A mulher que casa deve se preocupar em como agradar o marido também. Minha irmã, trata de cuidar bem do seu esposo. Descobre os gostos dele, não é? E faz aquilo. E eu vou lhe dizer, minha irmã, conquistar um marido é um negócio muito fácil. Um cafuné dobra qualquer macho. Que ela ouça bem isso, né, meu irmão? Um marido nervoso, ele acalma em segundos. Um sorriso, um cafuné e mais algumas coisas. Mas Deus é perfeito, não é? Como Deus é maravilhoso. A gente tem que agradecer mais a Deus a dádiva de ter feito duas pessoas totalmente diferentes e permitir que elas se ajuntassem depois, não é? Isso é maravilhoso. Eu tenho muita história para contar. Pastor Valdemir também tem. Pastor, houve história demais. Algumas a gente não pode contar, mas tinha vontade enorme de contar, porque são peripécias fantásticas, né? Que só pastor ouve. Mas olha lá, mais um, Miguel. Dever e prazer. Casamento, ele funciona dentro desses dois vetores. Prazer e dever. De vez em quando você tem que fazer algumas coisas que você não suporta. Você tem que fazer. E ela fica feliz da vida, não é? Meus pais eram totalmente diferentes. Minha mãe era uma diplomata e meu pai é um matemático, que deixou a engenharia para atender e obedecer ao chamado de Deus. Mas ele vivia pensando, engenheirando, era um professor pardal. E sabe essas pessoas que ficam num outro planeta, imaginando, pensando. E minha mãe é aquela mulher prática, objetiva, mas eu ficava vendo, ela levava meu pai para onde ela quisesse no duro. O velho, ele ficava dócil nas mãos dela, ele era bravo, mas com ela de jeito nenhum. Ela foi um achado na vida dele. Deus é muito bom, não é? Então é isso, é dever e prazer. Tem que ser nesses dois vetores. Isso se equilibra e o casamento é muito legal. Mais um. O Dr. Paul Tournier é um cristão, um psiquiatra suíço. Ele tem uma obrinha legal, é pequenininha, para melhor compreender-se no matrimônio. E ele coloca ali um negócio interessante. E aí que muitos maridos falham nisso. O primeiro ponto é, você precisa querer, meu irmão. Regra geral, os homens casam pela atração sexual. Não adianta dizer que você estava orando, mas isso pesa pra caramba. Então, a compreensão, ela precisa ser desejada. E esse é um desafio, compreender, mas você precisa querer, você precisa lutar por isso. Em segundo lugar,
Os homens têm uma dificuldade muito grande em falar muito, em expressar-se muito, em abrir o seu coração. Mas para a gente compreender, a gente tem que se expressar. Não existe compreensão se você não fala nada. E também se você não ouve nada. Se para o homem é difícil falar, para a mulher o difícil é ouvir. Você já viu duas mulheres conversando? As duas falam simultaneamente e juram que estão se entendendo. Um homem diz assim: espera aí, eu estou falando, depois você fala. As mulheres conseguem falar simultaneamente. E é uma engenharia que só na cabeça delas. Mas olha, em terceiro lugar, é preciso ter coragem. Em quarto lugar, é preciso um amor genuíno. Admitir que nós somos diferentes. Reconhecer que somente compreendendo-se a gente pode ajudar um ao outro. E aprender o papel do passado. Minha irmã, meu irmão, é impossível um casamento caminhar muito bem quando o marido e a mulher não sentaram, em algum momento não compartilharam as suas histórias de vida. Todos nós temos lances muito interessantes, mas todos nós temos tristezas, frustrações também. A gente precisa compartilhar. Quantas vezes algumas tristezas do nosso passado marcaram a nossa jornada e atrapalham muita coisa, mas a gente precisa compartilhar. A esposa precisa ser o melhor amigo, melhor amiga de um marido. E o seu marido, minha irmã, precisa ser o seu melhor amigo em toda a história. Mas não existem amigos genuínos cuja história não tenha sido compartilhada. Compartilhe história. Compartilhe a sua história. Ouça a história dela. Entenda a história dela. Eu vou fazer uma ressalva aqui e vocês todos vão me entender. Eu sei que você precisa compartilhar a história sabendo que as mulheres são diferentes da gente. Eu não sei se acontece na sua casa, mas de vez em quando eu venho por um lugar e conto para minha esposa: olha, estava tudo aproblemado, engarrafado ali. E ela retruca: por que você não veio pela outra rua? Acontece com você? Minha filha, eu estou falando do passado, eu não posso mudar o passado. Mas elas têm essa capacidade de querer mudar o passado. Só numa cabeça feminina. Elas são fantásticas. Deixa eu parar aqui, deixa eu ir adiante. Mais um, Miguel. Terceira conversão. A terceira conversão, ela é também bíblica. Olha o que diz a palavra. Você já leu a última profecia do Antigo Testamento? Abra lá em Malaquias. O último livro do Velho Testamento. Olha que coisa preciosa. Pode jogar mais um, Miguel, mas eu queria que todo mundo lesse isso na palavra. A igreja contemporânea, a gente trabalha com tanto PowerPoint, projeta tudo, e muitas vezes a gente não abre mais a Bíblia. O pastor Valdemir e eu somos do tempo em que a gente ainda era chamado de Bíblia, porque a gente carregava a Bíblia. Não sou contra a Bíblia eletrônica não, mas o problema é que a gente não abre. E diz lá, verso 5: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou restaurar a família. Você está compreendendo?
Talvez um dos grandes dramas do tempo que nós vivemos é que nós temos simulacros de família, onde os pais não se interessam genuinamente pelos seus filhos, não educam os seus filhos, não tratam dos seus filhos. São ajuntamentos que não merecem o nome de família. Lamentavelmente tivemos aí um juiz lá do STJ que rasgou a Constituição brasileira e deu uma noção de família, apropriou uma noção de família espúria. Família é homem e mulher. Mas abriu uma janela miserável aí para a gente legitimar a tragédia aqui. Família é um homem e mulher. E a ideia é que família possa gerar filhos. E que os pais sejam convertidos aos filhos, e que os filhos sejam convertidos aos pais, que é essa estrutura social da engenharia divina. Esse texto diz respeito a João Batista, o precursor do Evangelho, aquele que era da família de Jesus, que era de uma família onde houve um milagre, onde pai e mãe anelavam por um filho, e eles cuidaram daquele filhinho, que se tornou um homem exótico, meio doido, mas que anunciou o Evangelho. Um homem que não fez nenhum milagre, mas um homem que tudo quanto disse acerca de Jesus era verdade. Ele não fez sinal, ele era o sinal. E depois na família dele, o primo dele, Jesus, é o nosso Redentor. Você percebe a importância do projeto divino aqui? Essa é a ideia. Irmãos, a nossa conversão aos filhos dá trabalho, mas se você gerou filhos, você tem que cuidar deles, você tem que, como nos ensina Deuteronômio, abrir a palavra, falar dessa palavra para os nossos filhos, educá-los temendo ao Senhor. Dá trabalho, mas vale a pena. Eu quero dizer para você que filho é investimento. Alguém trocará as suas fraldas algum dia, que seja o seu filho. Eu já estou com 78. Eu sei que de vez em quando você se aborrece com os filhos, que eles não estão levando tão a sério muita coisa. Um dia na minha casa eu perdi a paciência com meus filhos. E tive que sentar com eles e fiz uma conta. Olha, vou mostrar a vocês quanto cada um de vocês custou para mim até agora. Fiz lá um apanhado matemático e disse, olha aqui, o parto custou tanto, as fraldas custaram tanto, a educação de vocês, seus miseráveis, custou tanto. Nosso carro era um Fuscão 72, e um belo dia, um dos engraçadinhos assim, pai, para um pouco antes ali na esquina, não para na porta da escola não. Por quê? Não, a gente quer ir andar um pouquinho. Não, os miseráveis estão com vergonha do nosso Fusca. Agora eu vou parar na porta e vou buzinar. Olha, chegamos nós aqui, todo mundo tem que ver vocês saindo de um Fuscão velho. Mas foi tendo esse Fuscão que vocês estudaram numa boa escola, que vocês puderam ser educados, vocês pagaram. Agora, eu quero lembrar vocês, eu estou fazendo investimento. Eu quero retorno. Mas é legal quando a gente tem retorno nos filhos, não é? Meu irmão, eu lembro com gratidão a Deus, o primeiro dia que eu estou andando com um dos filhos, ele para na rua assim, a gente passava diante de uma sapataria, seu tênis está ridículo. Ah, é? Eu vou comprar um novo para você. Uma coisa muito simples, mas como encheu o meu coração de alegria, me deu um tênis. Quero que me deem muito, já me deram netos, mas eu quero que troquem as minhas fraldas adiante. Estão compreendendo? Eles foram educados. Por quê? Porque tem o 5º mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, cuida deles. Mais um, Miguel. Pais convertidos aos filhos habilitam para o Senhor um povo preparado, e eles experimentam alegria. Filhos dão trabalho, mas dão alegria, é ou não é? É bom demais. E neto então, aí no neto você só corrompe.
Só faz bagunça com eles. Quantos netos você tem? 4? Ah, dobra esse negócio, rapaz. Faz um estímulo. Irmão, sexo é bom e filho é uma bênção. Não é? Você só quer metade do bolo, pega a outra também. Mas vamos adiante, Miguel. Olha, para converter aos filhos você precisa, primeiro, entender que eles também fazem parte da estratégia de Deus para o mandato cultural. Educa seus filhos. Investe na educação. Segundo, compreender que os filhos estão inseridos no mandato espiritual. Por que o islamismo cresce e o cristianismo não cresce? Que abacaxi é esse? Eles querem levantar mais adoradores de Alá e cristão aqui, meu irmão. Vamos gerar filhos para a glória do nome do Senhor. Olha lá. Você precisa aceitar todo filho como um João, porque João significa Deus é gracioso. Filho é presente de Deus, né? E a gente precisa discipular esses filhos. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que as famílias contemporâneas não discipulam seus filhos. Chegam na igreja e pega lá para o professor e joga, olha, ensina esse moleque aqui, porque eu não eduquei em casa. É ou não é? Mas filhos têm que ser discipulados em casa, para a glória do Senhor. Mais um. A quarta e última conversão é que a família tem que se converter ao mundo pelo testemunho. Sua família é um modelo para a glória de Deus na sociedade. Eu não estou dizendo que a sua família não tem problemas. Mas mesmo com os problemas, mesmo com as lutas, ela espelha a glória de Deus nessa sociedade. Ela traz alegria. Ela espalha amor. As pessoas gostam de caminhar perto da sua família. Ela é um modelo. Não só de viver os momentos bons, mas também para enfrentar os momentos difíceis. Mais um, Miguel. Nós fomos escolhidos para dar fruto como família. Mais um, Miguel. Há 20 anos atrás, minha mãe me mostrou um documento que eu não tinha acesso. Eu tive um pai exótico. Ele pediu minha mãe em casamento em 1946. E depois de um tempo minha mãe disse sim. Ele foi professor dela. Ela se entregou para missões numa pregação que ele fez lá em São Paulo. Mas um tempo depois, ela, aluna dele, ele a pediu em casamento. E ela disse sim, eu estou aqui. Mas, depois que ela disse sim, ele fez uma pergunta. Você assinaria um contrato de casamento? E durante muito tempo, nós não tínhamos como filho ciência desse documento. Mas eu queria mostrar uns pontos dele para você. Mais um, Miguel. Olha o que eles estabeleceram. Primeiro, manter e cultivar todos os dias de sua vida conjugal o mais sincero, puro e forte amor recíproco. Segundo, repartir entre si todos os bens e males que a providência divina lhes permitir. Serão parceiros por igual, no gozo e nos pesares, na riqueza e na pobreza, na boa e má fama, nas lutas e vitórias, nas glórias e humilhações que a vida lhes oferecer. Mais um, Miguel. Viver exclusivamente para a honra e glória de Deus e o bem da humanidade. Nenhum deles contará a sua vida por preciosa se o Senhor a exigir, nem murmurará contra quaisquer atos da providência, embora lhes pareçam estranhos, inexplicáveis ou severos. Viver juntos a vida de fé,
estimulando-se mutuamente a confiança nas promessas de Deus, de modo a provar a este mundo, pelo exemplo e pela palavra, que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mais um, Miguel. Viver pela graça de Deus sempre felizes no Senhor, forcejando porque cada dia da sua vida conjugal seja mais feliz que o anterior, pela reciprocidade do amor, da confiança e do respeito. Aplicar-se diariamente ao estudo e meditação da palavra de Deus e à prática da oração, colocando sempre as coisas espirituais e eternas em primeiro lugar, todos os dias e em todas as suas relações e empreendimentos. Mais um, Miguel. Renunciar como peregrinos nesta terra a todas as riquezas deste mundo, para só cuidarem de acumular as celestiais. Não fecharão jamais a sua bolsa aos pobres, nem dirão que coisa alguma que o Senhor lhes der é sua própria, mas de quantos delas precisarem, especialmente órfãos e viúvas. O lar de José e Tabita será sempre o lar dos pais de José e Tabita. Este contrato tem a duração de uma vida. Você não seria obrigado a assinar um contrato desse. Deus os moveu, mas alguns elementos ali que você precisaria ter no seu contrato conjugal, que expressassem a fidelidade, que expressassem o seu amor a Deus, que expressassem que você veio ao mundo para fazer parte do exercício desses dois mandatos, o cultural e o espiritual. Você não precisa renunciar a tudo. Eles renunciaram, mas foi um acordo deles, e ficaram felizes dessa maneira. Eu não entendi porque a nossa vida era uma vida de pobreza. Eu vim entender a posteriori. Mas hoje eu posso dizer a vocês o seguinte, sem sombra de dúvida: eu louvo a Deus pela forma como eles viveram. Eu louvo a Deus pelas aperturas. Eu louvo a Deus porque meus pais investiram e nos ensinaram a buscar, sobretudo, cultura, depois de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eles investiram na nossa educação. Eu louvo a Deus porque as marcas deles permanecem. E louvo a Deus por uma razão: porque Deus honra nos filhos os sinceros votos paternos. Muito daquilo que eu e meus irmãos recebemos na vida, recebemos pela fidelidade de nossos pais. Eu tenho consciência disso. As posições na vida da sociedade, o desempenho, os privilégios que Deus tem dado. Ele fez isso pelos pais. Eu desafio você, meu irmão, se você nunca pensou num acordo sincero de vida conjugal, não é tarde para você estabelecer um, e faça isso por escrito. No mundo de hoje, as cerimônias de casamento são extremamente vazias. Recentemente eu tive que participar de uma celebração de casamento, 24 casais de padrinhos. Para quê? Padrinhos não têm a mínima noção do que, ou da razão pela qual estão ali. Por que você é padrinho? Muita gente que não mereceria estar ali presente de forma alguma. Mas o que isso reflete? Mesmo no nosso meio, há muita gente que não tem a mínima noção do que é casamento. Casamento é engenharia de Deus para manter a sociedade viva. Matrimônio é estratégia de Deus para anunciar de uma maneira viva e concreta o poder da glória dele aqui no mundo. Para isso que o casamento existe. Mais um, Miguel.
Guarde isso. Um casamento eficaz, um casamento de sucesso, 4 conversões: a Cristo pelo arrependimento, ao cônjuge pelo compromisso, aos filhos pelo discipulado e ao mundo pelo testemunho. Que Deus abençoe a sua família. E se você não casou ainda, eu quero deixar um estímulo para você. Miguel, mais um. Que família linda. Já contou? E tem gêmeos lá no colo ainda, né? Meu irmão, louve a Deus pela sua família. Que Deus abençoe você. Amém.